Olá, boa tarde, turma. Hoje nós iremos estudar português, texto, interpretação e palavras terminadas em isa com Z e isa com S. Páginas 42 a 47. Então vamos lá. Crianças, nós vamos iniciar as nossas atividades na página 42. Vocês vão observar esse cartoon. Está falando sobre como é que nós estamos fazendo com o nosso planeta, né? Então, isso é uma crítica, né? Relacionada a como é que nós estamos tratando o nosso meio ambiente. Então, crianças, o cartoon, como vocês estão observando aí, ele apresenta uma crítica por meio de humor. Ele pode apresentar somente imagens, né? Uma linguagem não verbal, porque aqui poderia não ter nenhuma fala, que nós também iríamos entender qual é a crítica desse cartoon. E também e falas, né? Como vocês estão observando que aqui tem uma fala, né? Então, esse cartoon, ele é publicado na internet, em revistas, em jornais, em livros, ok, crianças? Então, basicamente, o cartoon é uma crítica com humor. Na página 43 é uma interpretação desse cartoon. A primeira pergunta: o que são os personagens ilustrados nessa cena? O que eles são, crianças? Eles são o que, crianças? Aqui seria, né, o meio de transporte desses seres, né? Estão observando aqui atrás. B. Como está o planeta que eles observam? Tá legal? Tá bonito? Tá limpo? Tá da maneira como está, criança? Então, vocês vão colocar como que eles estão observando esse planeta. C. Os personagens se sentiram ao se depararem com a situação desse planeta? Satisfeitos, decepcionados ou confiantes? Então, você vai marcar um X. 2. Em sua opinião, o que os personagens do cartoon vieram fazendo no planeta Terra? O que vocês acham que eles vieram fazer aqui? Vocês vão colocar a resposta de vocês. 3. Que cor foi utilizada para colorir o rio e o céu no cartoon? Foi cinza, marrom ou verde? Só vocês observarem aqui o céu e aqui o rio. Que cor é essa? A B, de que cor deveria ser o céu e o rio? Isso também tá fácil, né, crianças? Vocês vão colocar, tá bom? 4. Observe a fala dos personagens do cartoon. Vamos procurar outro planeta. Esse já era. Lê a opção abaixo, assinale com X a alternativa que poderia substituir a frase. Esse já era. Seria alterado por qual sentido? Este não tem mais salvação, este não tem mais extraterrestres, ou este uma natureza sensacional? Qual que seria viável para colocar para substituir esse já era? 6. O cartoon lido é constituído somente pela linguagem não verbal, somente por linguagem verbal, ou linguagem verbal e não verbal, ou seja, imagens e textos. Então, crianças, aqui ó, a B, linguagem verbal, ou seja, texto escrito, somente linguagem não verbal, ou as imagens. O que vocês acham, crianças? Nesse cartoon, vocês podem observar que tem imagens, que tem linguagem verbal, porque tem falas. Então, vocês podem observar que tem vários recursos nesse cartoon. Agora, vocês vão marcar a opção correta. 6. Onde foi publicado o cartoon que você leu? É só vocês retornarem na página do cartoon. Vamos lá. Crianças, só vocês observarem aqui do lado direito, que aqui está marcando da onde que foi publicado esse cartoon, tá bom? 7. De que forma é provocado o humor nesse cartoon? O que tem de engraçado aqui, crianças?
para provocar humor. Vocês vão observar e vão colocar para a professora no número 7, tá bom? E aqui embaixo está explicando, né, que cartoon apresenta uma crítica através do humor, que pode apresentar somente imagens, né, uma linguagem não verbal, ou combiná-los com texto escrito, que é uma linguagem verbal. Os cartoons podem ser publicados na internet, em jornais, revistas e livros, tá bom? Na página 45, nós vamos falar sobre palavras terminadas em isa com Z e isa com S. Então, vocês vão observar as palavras, né? Revisão e revisar, útil e utilizar. Vocês estão observando? Aqui tá pedindo o seguinte, né? Para preencher as palavras primitivas, a primeira palavra, e palavras derivadas da onde que saiu essas palavras. Tem uma origem de alguma outra palavra. Aqui, crianças, ó, para revisar, vem de revisão. Essa aqui seria a palavra primitiva, essa aqui seria a primeira palavra. E revisar vem de revisão. Mesma coisa é útil. Útil é a primeira palavra. E utilizar vem da palavra útil. Vocês estão observando? Agora vamos entender. Terminação isa é empregada em verbos que derivam de palavras terminadas em S, na última sílaba. Então, aqui, ó, pesquisa tem S, não tem? Então, quando vai derivar a palavra pesquisar, que é o verbo derivado, então termina com S também. Nós temos que dar continuação à palavra. Já a terminação isa é empregada em verbos que derivam das palavras que apresentam letras diferentes de S. Suave, aqui ó, que é o adjetivo, né? Que é a característica, né? E suavizar, que é o derivado da palavra suave. Lembrando o seguinte, o S vai permanecer. Agora, vocês estão observando que suave não tem S? Se não tem S, nós vamos utilizar a letra Z. Então, tá simples de entender, né? S somente quando tem a palavra. Pesquisa, pesquisar. Tem o S, vai continuar. Agora, se não tem S na palavra, nós iremos utilizar a letra Z. Aqui na segunda, né, B, assinale a classificação das palavras revisar e utilizar. É um substantivo? É um verbo ou adjetivo? Então, crianças, é só vocês observarem o seguinte. Aqui, olha, isso aqui, ó, revisar é uma ação e utilizar, que inclusive termina com AR, né? Também é uma ação. Então, qual que é uma ação aqui? É adjetivo, é verbo ou substantivo? Então, vocês vão marcar um X onde tem uma ação. Agora, na página 46, leia as palavras a seguir e escreva o verbo derivado de uma delas. Então, vocês vão observar o seguinte. Aqui, total, né, que é a palavra primitiva, é a primeira palavra. E totalizar, que é o derivado da palavra total. Então, vocês observaram o seguinte, que ó, totalizar termina com Z, né? Por quê? Porque aqui não tem S. Agora, já a palavra liso, eu tenho um cabelo liso, né? No caso, né? Ou não tenho cabelo liso e vou alisar. A tia Karina vai dar um exemplo e vocês vão terminar, tá bom? Esse alisar vai ser com S ou com Z. Lembrando o seguinte, quando você tem a palavra S, nós permanecemos, né? Vamos permanecer a origem da palavra. Agora, se não tem, que é no caso da palavra total, totalizar, tem o Z, tá bom? Então, da mesma maneira que tá esse exemplo, vocês vão fazer esses demais, tá bom? Canal, tranquilo, final, fértil e improviso. Então, vocês vão finalizar com zar com Z ou zar com S.
2. Localize no diagrama os verbos derivados das palavras abaixo: atual, visual, concreto e análise. Então, as palavras, elas, no caso, essas daqui são as palavras primitivas. Agora, vocês vão achar o derivado dessas palavras, que tem as terminações com zar, né, com ZAR, ou com zar, com SAR, tá bom, crianças? Na página 47, ligue as palavras a seguir com as terminações que devem ser empregadas na forma do verbo derivados. Então, crianças, vocês vão ligar que termina com ISA, com Z ou com S. Lembrando o seguinte, se a palavra já tem S, a primeira palavra já tem S, então vai finalizar com S também. Quando for a palavra derivada, vai ter com S. Já se a palavra não tem S, que vai ser a primitiva, então quando ela vai ser derivada, ela vai ser com Z, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, piso. Piso é a palavra primitiva. Agora, nós vamos utilizar a palavra derivada. Piso vem de pisar. Pisar é com Z ou com S. Piso não tem S? Se já não tem S, então vamos manter, ok, crianças? Aqui embaixo, escreva os verbos derivados das palavras acima: economia, indústria, aviso, cicatriz, fiscal, alfabeto e piso, tá bom? Todas terminadas ou com ZA, ISA, ou com ISAR com S ou com Z, tá bom? Tá fácil, né, crianças? Na letra B, tá pedindo para criar frases referentes às palavras anteriores. Então, na letra A, não está falando de economia? Então, vocês vão criar uma frase com a palavra já derivada e vai criar uma frase referente à economia, tá bom? Mas lembrando o seguinte, a sua terminação ou vai ser com ISAR ou com ISAR com S, ou com Z ou com S, tá bom? Então, vocês vão verificar as palavras aqui referentes às letras e vão formar frases.